Nós, morcegos, não somos maus. E vamos dizer por quê. Olá, queridos morcegadores! Bem-vindos ao 45º episódio do Morcegando, um cast para um bate-papo. Eu sou a bióloga Érica Munhoz e hoje a gente vai falar sobre morcegos, esses animais incríveis, mas muito mal julgados pelas pessoas. O Morcegando tem o objetivo de desmistificar os morcegos e cada episódio abordará um tema diferente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a associação dos morcegos às festividades de Halloween. Bora então para o nosso bate-papo de hoje. Holy anagrams, what's the answer? O Dia das Bruxas, também conhecido por Halloween, é comemorado todos os anos no dia 31 de outubro. Essa festividade é celebrada em vários países, especialmente naqueles países que falam inglês, como por exemplo os Estados Unidos, o Canadá e a Irlanda. Aqui no Brasil, essa festa não é tão comum, embora a cada ano que passe, os brasileiros tenham incorporado cada vez mais essa festividade em escolas, bares ou festas à fantasia. Mas aqui o Halloween ainda é muito tímido comparado com outros países em que a festa do Dia das Bruxas é um dos eventos mais esperados do ano. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui escutando já deve ter visto vários vídeos ou fotos do pessoal nos Estados Unidos, por exemplo, em que está todo mundo fantasiado, as casas estão todas decoradas, as pessoas fazem vários tipos de doces diferentes para distribuir para as crianças, entre várias outras coisas. E certamente você também já deve ter reparado que a imagem dos morcegos está frequentemente associada a essas decorações de Halloween, assim como a imagem de outros animais, como por exemplo a imagem de fantasmas ou gatos pretos. Mas você já se perguntou o porquê dessa associação da imagem dos morcegos com o Dia das Bruxas? Pois é, na verdade não existe nenhum evento específico que ligou a imagem dos morcegos ou de outros animais a essas festividades do Dia das Bruxas. Na verdade, essas associações foram surgindo ao longo da história humana e está relacionada a vários fatores, como por exemplo folclores e mitologias de diferentes regiões, ou até mesmo também com religiões e o desconhecimento sobre o comportamento dos animais. A própria história da origem do Halloween é assim. É uma mistura de influências que foram se moldando ao longo do tempo até a gente conhecer o que a gente conhece dessa festa hoje. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, eu sugiro que você assista ao vídeo chamado A Origem do Halloween, do canal Nerdologia lá no YouTube. Com relação aos morcegos, com certeza uma das maiores influências desses animais terem sido associados ao Dia das Bruxas é o fato da maioria das espécies de morcegos serem noturnas. O fato desses animais saírem à noite e deles gostarem de se abrigar em locais escuros faz com que esses animais de alguma forma sejam muito temidos. E esse sentimento de medo ou receio é normal de ocorrer. Isso está até programado geneticamente na gente. Pessoal, o ser humano é um animal essencialmente diurno e o medo da noite, do escuro ou dos animais associados à noite e à escuridão é um comportamento inato nosso e que vem desde os nossos ancestrais. Afinal, a noite é dos predadores e junto com os predadores o medo da morte vem. E aí, sobre esse assunto, de forma a complementar a nossa discussão de hoje, eu vou deixar também uma outra indicação, também lá do canal Nerdologia no YouTube, que é um vídeo chamado Medo do Escuro. Gente, tudo aquilo que a gente não conhece, que a gente não vê muito bem ou que a gente não tem controle, a gente tem medo. Então, por exemplo, os morcegos ficam escondidos nos abrigos durante o dia e é difícil a gente achar eles com facilidade. Daí chega a noite e esses animais começam a voar. E pior, é até comum a gente ver esses animais dando voos rasantes, o que pode gerar sentimentos de medo e desconforto na maioria das pessoas que estejam passando perto desses animais que dão os voos rasantes. E por causa desses comportamentos, é natural que as pessoas possam ter algum tipo de temor relacionado aos morcegos. E com isso, esse medo vai sendo reforçado e perpetuado
perpetuado entre as pessoas e sendo incorporado às culturas locais. Então, por exemplo, diferentes histórias sobre bruxas e feitiçaria começaram na Europa e tiveram seu ápice durante a Idade Medieval, especialmente durante o período da Inquisição da Igreja Católica. Nessa época na Europa, os morcegos já eram vistos como algo negativo, sempre associados como, por exemplo, animais de mau agouro, ou a presença deles era visto como algo ruim. Com a caça às bruxas pela Inquisição, a imagem dos morcegos começou ainda a ficar mais negativa, com a associação desses animais relacionadas a coisas do mal, ao inferno, a demônios, a vampiros ou coisas que a Igreja Católica condenava de alguma forma. Tanto é que, se você procurar obras de arte e pinturas europeias dessa época, você vai ver que as representações de demônios ou bruxas muitas vezes estavam associadas ao simbolismo dos morcegos. Então, no caso de quadros representando bruxas ou feitiçarias, vocês podem reparar que provavelmente haverá desenhos de morcegos nas obras. Da mesma forma que geralmente as asas de demônios geralmente fazem alusão à forma das asas dos morcegos. Para vocês terem ideia, gente, já teve mulheres que foram acusadas de bruxaria e mortas pela Inquisição simplesmente pelo fato de morcegos voarem próximo às casas delas. Olha só que maluquice. Essa associação dos morcegos a coisas negativas ganhou ainda mais força a partir dos primeiros relatos que chegavam na Europa através dos colonizadores que vinham para a América Central e para a América do Sul. Até antes da colonização aqui das Américas, o mundo não conhecia a existência dos morcegos hematófagos. Afinal, esses morcegos que se alimentam de sangue ocorrem só aqui na América Latina. E lá na Europa ocorre só morcego que se alimenta de insetos. Então, quando os colonizadores chegaram aqui e eles e os seus animais começaram a sofrer mordeduras de morcegos hematófagos, à medida que eles iam explorando as matas e as florestas e entrando cada vez mais para dentro do continente, e também foram ocorrendo casos de raiva, isso foi um prato cheio para um monte de lenda e relatos fantasiosos na Europa no período medieval, que reforçou ainda mais a associação negativa dos morcegos e a sua relação com as bruxas, demônios ou outros seres do mal, como, por exemplo, vampiros. Tanto é que esses relatos fantasiosos sobre os morcegos hematófagos foram uma das fontes de inspiração para o escritor irlandês Bram Stoker, que construiu o personagem do Drácula e que o livro foi lançado em 1897. Tá vendo que uma coisa vai puxando a outra? E isso tudo por quê? Na maioria das vezes pelo simples fato dos morcegos serem animais noturnos e a gente ter medo de tudo que é relacionado à noite, à escuridão e ao desconhecido. E olha só como que isso é curioso. Essa associação dos morcegos com coisas negativas, simplesmente pelo fato dos animais serem noturnos, não acontece em todas as partes do mundo. Na Europa, que foi o berço de origem das festividades de Halloween, de fato os morcegos apresentam comportamentos noturnos ou crepusculares. Mas na Ásia, na África e na Oceania, além dos morcegos noturnos, a gente também vai ter as raposas voadoras. E aí, essas associações negativas já não são tão frequentes. E por quê? Simples, porque as raposas voadoras são animais diurnos, ou seja, elas voam durante o dia, são vistas com frequência e elas são vistas facilmente penduradas nas árvores durante o dia. Inclusive, em alguns países, os morcegos representam símbolos de sorte, prosperidade e longevidade. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, em alguns locais, como a Tailândia, a Índia e algumas ilhas do Pacífico, como por exemplo em Bali, os morcegos podem ser considerados até sagrados ou animais muito importantes para a religiosidade das pessoas. É claro que existem associações negativas com morcegos na África, na Ásia e na Oceania, mas talvez não é de uma maneira tão intensa como é aqui pra gente nas Américas, em que toda a nossa formação cultural foi e ainda é extremamente influenciada pelos mitos e folclores oriundos da Europa medieval e da Igreja Católica na época.
Mas embora essa associação dos morcegos como um dos animais símbolos do Halloween de certa forma tenha uma evolução histórica muito negativa, hoje em dia essa associação ela não é tão prejudicial assim. Porque, afinal, essa associação hoje em dia é uma ótima oportunidade para a gente desmistificar esses animais e mostrar para as pessoas que os morcegos são animais muito mais legais do que a gente imagina. Hoje o Morcegando vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, envie um e-mail para morcegandocast@gmail.com. Siga também as nossas redes sociais através do @morcegandocast para outros conteúdos exclusivos dessas plataformas e nos ajude a espalhar a palavra dos morcegos por aí. Um bete abraço e até mais!